Você não encontrará apoio decidido para seus estudos de muita gente. Peguem um livro, sentem e alguém se aproximará de você. Já que você está fazendo nada, vamos conversar. E isso é automático. Isso é automático. Eu vivo em uma casa de livros para livros, que vive dos livros, vivo em meio a uma biblioteca, e nem na minha casa eu consigo a ideia de que ler é trabalhar. Nem na minha casa. Então imaginem no pátio do edifício. As pessoas não sabem que ler e estudar equivale a um ato sexual. Não pode interromper muitas vezes. Especialmente na minha idade. Tem que ir do início ao fim, reto, direto, senão você perde o foco. Diferente de outras atividades igualmente dignas, como lavar uma louça, que você pode interromper qualquer prato a qualquer momento e voltar a ele, a ideia e a concentração de um livro você não pode voltar. Por isso, a decisão de ler não vai contar com o apoio dos colegas de república ou da família. Quem está lendo está se distraindo, está passando o tempo e as pessoas vão interromper. Seu inimigo, todo mundo. Todo mundo ao redor e uma pessoa no seu bolso chamado celular, que vai mandar uma saraivada de mensagens quando você estiver concentrado. Quem quer ler, desliga o celular. Quem não quer ler, deixa o WhatsApp aberto. Senta em um lugar público e começa a ver o que está ocorrendo no mundo. Aí é melhor ficar no WhatsApp, não percam tempo lendo. Então é uma decisão, eu quero estudar. Eu quero estudar e eu quero estudar porque isso fará toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida. Ter entendido que enquanto alguns colegas dizem, nossa, são 3 livros para o exame de História Moderna. Eu achava que História Moderna era tão vasto o período do século XV ao XVIII, que 3 livros eram pouco para tudo que nós deveríamos saber. E buscava mais. Não sempre e não todas as vezes, mas buscava mais. Quem faz o suficiente atinge um patamar de excelência suficiente. Quem faz mais atinge um patamar de excelência. Então, o primeiro passo, a faculdade é sua. A Unicamp vai lhe emprestar o bom nome do diploma, que abre portas. A Unicamp vai lhe emprestar grandes e boas bibliotecas, grandes e bons laboratórios, excelentes profissionais, todos doutores, muitos livros docentes, a maioria com conexões com o exterior. A Unicamp é pioneira e enfatiza a pesquisa ainda na graduação. Temos uma feira de iniciação científica que é uma das maiores do Brasil. Na Unicamp se entende que a função de um aluno não é reproduzir o conhecimento, mas estudar como ele é feito. Tornar-se não apenas um atendente, o que já é igualmente digno, mas alguém que entenda o mecanismo que leva alguém a atender. Não apenas alguém que sabe dados de história, de medicina ou de engenharia, mas que entende como eles são produzidos. Esse é o diferencial da Unicamp. E é por isso que nós somos uma faculdade de ponta. Absolutamente de ponta. A ênfase na pesquisa. E isso vai criar uma nata, uma seletividade. Bom, maus governos, ouçam o tio. Ouçam o tio. Maus governos são como herpes. Voltam sistematicamente. Também não devem ser o foco desse momento. Você sempre terá consciência política, é justo e lícito, é previsto na Constituição como direito o protesto. E sempre devemos protestar quando algum valor fundamental de atacar a liberdade seja feito. Mas lembrem-se, quando eu comecei minha faculdade, nós vivíamos ainda a ditadura militar. E na ditadura militar, era certo que um governo que torturava, que no caso já não existia mais AI-5, se extinguiu em 79, esse era um governo que tinha que ser superado. Mas o meu projeto de faculdade não terminaria com o governo Figueiredo em 1985. Mesmo assim, fomos às ruas, diretas já, pela emenda Dante de Oliveira, fizemos pressão política. A emenda foi derrotada, veio a resposta a toda a pressão política da sociedade brasileira em 1983-85 e a resposta foi José Sarney. 5 anos intermináveis. Corrupção, crise econômica, inflação disparada, 83%
de inflação ao mês, no último mês, do governo Sarney. Então houve pressão, temos que votar para presidente. Um presidente eleito pelo voto direto vai mudar o país, e houve isso. E a resposta à pressão democrática foi a eleição de Fernando Collor de Mello. Minha avó dizia à minha tia que reclamava do marido: fica com ele, porque ele ronca, o próximo pode bater. Fica com o que ronca. Não, o próximo pode ser violento. Não é que nós devemos aceitar situações políticas, mas você tem que ter clareza que ao lado da sua consciência política existe seu projeto biográfico. E um não pode somar-se inteiramente ao outro. Estudar é um ato político. Vocês têm raiva do governo? Não gostam de algum ministro da educação? Têm resistência a alguma autoridade da República? Vocês podem e devem protestar, mas a maior vingança de alguém é estudar e se tornar um bom profissional. Como eu digo aos professores públicos, que eu trabalho com capacitação, se você odeia o governo, dê aula. Dê muita aula, porque isso é poderoso contra qualquer governo. Então lembre que você tem consciência política, todo conhecimento é político, não necessariamente partidário, mas ele é político. O que você estuda e como estuda é político. Você está numa universidade pública sustentada pelo ICMS tirado do leite que se consome nesse estado, da gasolina que se consome nesse estado. Logo, nós temos um compromisso social maior do que uma faculdade privada. Nós dependemos e somos pagos pelo dinheiro de trabalhadores, produtores, industriais, camponeses, que separam um imposto altíssimo de ICMS, do qual uma parte pequena é separada entre as universidades públicas paulistas. Então nós temos um compromisso. Se eu não estudar na faculdade privada, eu prejudico o meu projeto. Se eu não estudar na pública, eu prejudico o meu projeto e cometo um ato de desperdício de verba pública. Porque estou ocupando um lugar privilegiado. E eu tenho que ter consciência disso. Eu decido que a faculdade é minha. E eu decido que o progresso no conhecimento, ele é um esforço meu. Feitas essas duas decisões, um outro conselho muito importante. Para que eu tenha futuro, eu tenho que ter liberdade. O que garante liberdade no futuro é, entre outras coisas, ter opções. Para ter opções, eu não posso ter vícios. Os vícios, expressão antiga, eles reduzem a liberdade. A pessoa que tenha vícios, em geral, tem menos chance de liberdade. Para eu ter liberdade, eu não devo ter vícios. Afastem-se o mais possível de vícios inúteis, como cigarro. Afastem-se de drogas. Não há drogado vitorioso no campo da ciência, no campo do conhecimento. Estão ali puxando um fumo. Vamos aguardar 20 anos. E vamos ver o que gerou aquilo. Não é uma campanha moral, ela é prática. Estou dizendo para vocês serem ousados. Não tenham filhos antes do fim da graduação. Se alguém não sabe como fazer, não faça nada. É a melhor maneira. Depois tenham 15 se desejarem. Mas filho é para sempre. Está com vontade de cuidar de alguém? Compra. Um canário, uma calopsita, um animalzinho, tartarugas, peixinhos dourados, duram até 15 anos. Pombas bem tratadas podem durar 30 anos em cativeiro. Compre. É mais prático. Depois, com uma vida estável, você pensa em constituir família ou não, de acordo com o seu projeto. Não tenham filhos agora, porque filhos, saibam, demandam uma energia e uma carga que vai atrapalhar o projeto imediato de formação. Não tenham filhos agora. É melhor tê-los depois. Segundo lugar importante ao se afastar de vícios, não por moralismo, não porque isso é religioso, a religião pode ser um vício também, mas no momento que você evita excesso de álcool, drogas, Netflix e todas essas coisas, como é que eu sei que é um vício? É quando você passa a se dizer só mais esse episódio, daí eu desligo, não vou ver toda a temporada. Daí, isso é sexta-feira, segunda de madrugada você está na 8ª temporada, vendo seguido. Evitem tudo que retire sua liberdade. Vejam se vocês não estão acessando o celular de forma automática.
como reflexo condicionado, como estudou o Dr. Pavlov na Rússia, como algo que você faz sem pensar. Sejam senhores de si. Sejam senhores da sua própria liberdade. Só uma pessoa adulta e madura vai dizer o que tantas vezes eu disse durante a minha graduação e pós no Brasil e no exterior. Mas está todo mundo usando cocaína. E é por isso que eu não vou usar, porque eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. O meu projeto, o todo mundo é um péssimo argumento. Me dizem isso nas lojas. Compre essa calça, está todo mundo comprando. O gosto médio é horrível. Se está todo mundo comprando, deve ser um terror. Quem mais vende música no Brasil não é a maior cantora do Brasil. Quem mais vende livros não é o maior literato brasileiro. Todo mundo é um péssimo argumento. Ah, mas você vai ficar de fora. Que bom. Que bom ficar de fora disto. Prefiro ser um vitorioso com futuro do que um integrado socialmente sem futuro. E essa é uma decisão mesmo. Mas não é uma questão moral. É uma questão absolutamente médica, biológica e filosófica. Ah, mas essa é uma sociedade que não permite maconha, mas libera fantaúva. Sim, sim. Tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Bem, você vai fazer escolhas. Não é uma escolha moral, é uma escolha estratégica. O que é estratégia? Palavra grega, militar, strato águas. Mirar no final da guerra e não no desenrolar dela apenas.